Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui para mais um estudo nessa quinta-feira, e isso acontecerá também amanhã, o estudo em nome dos homens da igreja. Estamos em uma semana que eu sugeri uma campanha de oração, e entendo que alguns irmãos com certeza estão intensificando seu momento de oração, e disse domingo que isso deveria ser feito em prol de alguns motivos, entre eles pela eleição, pelo próximo domingo, para que Deus nos dê sabedoria, compreensão, para que possamos fazer o melhor em termos da nossa escolha daquele que há de governar o nosso município, ou daquela que há de governar o nosso município, e também dos vereadores, vereadoras que estarão ajudando nesse período de 4 anos. Amados irmãos, também quando nos envolvemos em oração, precisamos pensar nesse tempo que passamos, que tem sido um tempo de muitas dificuldades para nós todos, como pessoas, também como igreja, e orarmos para que Deus nos abençoe, para que Deus comece também a trabalhar no coração de cada irmão, para que aos poucos comecemos a retornar para as atividades da igreja presencial. Quero também pedir que os irmãos estejam orando pelo irmão Elias, pelo irmão Vanderlei, pelo Eleir, e aqueles que ajudam o irmão Eleir neste momento. Nós estamos fazendo uma manutenção do nosso patrimônio, corrigindo uma série de situações ali no nosso patrimônio. Daqui a mais alguns dias estaremos também fazendo uma manutenção na parte elétrica do nosso templo, melhorando a iluminação externa, interna também, algumas outras condições. Então, a igreja está envolvida em todas essas coisas. Exatamente hoje eu já entreguei ao engenheiro responsável pelo projeto de combate a incêndio um documento assinado que será entregue ao Corpo de Bombeiros de nossa cidade, para então entrarmos num processo de aprovação, e devemos orar para que muito rápido isso fique aprovado e possamos dar início à obra que precisamos fazer, e que, como eu tenho dito ultimamente, nos traz alguma preocupação para quando retornarmos definitivamente para o templo. Então nós vamos precisar fazer essa obra. Então oremos pela igreja, pelo ministério de louvor da igreja, todos os irmãos que têm trabalhado, têm se empenhado, os que estão indo ao templo, os que não estão podendo ir, estão aguardando, para que todos sejam abençoados. Todos são importantes para a vida da igreja, pelos diáconos, porque comemoramos no domingo passado o dia do diácono batista. Domingo que vem farei menção no programa da noite sobre estas pessoas que são tão importantes para a vida da igreja. Precisamos, portanto, estar orando para que Deus abençoe e coroe de muita bênção a vida dessas pessoas. Orarmos pelo irmão Antônio Camilo, diácono jubilado de nossa igreja. Ele teve algumas complicações de saúde, e agora a neta dele, inclusive, esteve na igreja domingo passado. A neta informou que ele já está em casa, está se recuperando. Devemos orar por ele e agradecermos a Deus pela vida do irmão Márcio, que acompanha pessoas assim com tanto carinho, com tanto cuidado. Que Deus abençoe. Orarmos pelo irmão Geraldo, estamos impossibilitados de visitá-lo, mas devemos orar.
para que Deus o abençoe também e outros irmãos que carecem neste momento do nosso cuidado, para que Deus esteja com todos eles. Ok, irmãos? Informando a igreja também que no dia 19 teremos uma reunião e os irmãos marquem esse dia. O link será liberado minutos antes das 20 horas para que você tenha acesso e possa participar. Irmãos amados, eu quero neste momento compartilhar um texto da palavra do Senhor e gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura desse texto e em alguma orientação desse texto, algumas observações que percebo nesse texto e que com certeza será de muito proveito para a sua vida, como tem sido para a minha vida também. Está no livro do Êxodo, no capítulo 4, versos 21, 22 a 23. É um texto bem familiar para nós, porque eu mesmo já preguei algumas vezes, estudos, já ouvi mensagens, já li e já ouvi estudos nesse texto, mas Deus me orientou a que pudesse hoje e provavelmente também amanhã falar um pouco em função desse texto, porque nele encontramos lições importantes para a nossa vida. Vou fazer a leitura e depois fazer alguns destaques para compartilhar com os irmãos. Êxodo capítulo 4, versos 21, 22 a 23. Verso 21, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não me deixe ir o povo. E continua o texto, verso 22, diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Isso na versão que eu leio, porque outra versão, esse verso mesmo, ele está diferente. Verso 23. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Algumas palavras pesadas, diríamos, bem fortes, com tom de severidade de Deus nessas colocações aqui. E o texto, como eu disse, é familiar para nós. Moisés está prestes a retornar para o Egito, sob orientação de Deus, e Deus então toma Moisés para si, porque Moisés tornou-se uma pessoa capacitada pelo próprio Deus no período em que passou no palácio de Faraó e nas atitudes que ele tomou, e mesmo depois de fugir, tendo uma experiência diferente com o seu sogro Jetro e a família dele ali, por certo, uma experiência totalmente diferente daquela que ele obteve enquanto estava no palácio, porque agora, ainda que numa condição desfavorável em termos do luxo, da riqueza, ele estava diante de um homem sábio, de um homem temente a Deus, de um homem consciente das suas atitudes. Então Deus preparou Moisés de forma muito bonita. Quando nós observamos todos esses detalhes, Moisés pôde experimentar algumas coisas interessantes, porque ele sai de uma situação geograficamente falando favorável,
em todos os sentidos, porque à sua volta ele tinha tudo que precisava, tudo que queria, enquanto estava no palácio, para agora uma situação geográfica totalmente diferente, diante dos gados, dos animais, por certo, se deparando com feras e tantas outras coisas, e tudo isso fortaleceu, melhorou o pensamento de Moisés com respeito à própria vida. E Deus agora, diante desse retorno de Moisés, Deus fala a Moisés, né? E nesse fala, um diálogo que Deus tem, porque esse verso 4 é a continuação de um diálogo de Deus com Moisés. E Moisés ainda não se sentia muito à vontade, mas Deus conversa com ele para que ele assumisse a liderança, né? E aí nós temos uma primeira lição para nós, porque todos nós, mesmo aqueles que às vezes no momento não estão com algum cargo na igreja, por exemplo, diretamente, mas nós somos pessoas capacitadas para funções na igreja. E eu vejo aquelas pessoas que assumem funções na igreja como líderes, seja aquilo que se considere a menor função, se é que podemos pensar assim, ou a maior, todos estão aí para trabalhar, né? Então vejo como líderes. E muitas vezes nós ficamos titubeando sobre se é nossa a responsabilidade de fazer aquilo que está determinado a nós, também pela igreja, mas muito mais por Deus. Estamos prestes a chegar num novo ano. É um período mais difícil, confesso, principalmente para o pastor, porque nesse período, até chegarmos ao final do ano, a gente ouve tanto sim e muito não. Em algumas pessoas por desânimo, outras por desinteresse, outras por provocação, dizem não, e outros por entusiasmo, outros por querer participar, outros por querer realmente estar inserido na obra do Senhor, dizem sim com toda empolgação. E a minha palavra, portanto, hoje vai também nessa direção de que você que me ouve, seja homem, seja mulher, pessoa mais experimentada na vida, jovens, adolescentes, que nos coloquemos à disposição do trabalho de Deus. E aquela atitude de Moisés no primeiro momento ao conversar com Deus, não que ele não quisesse fazer, mas ele observou dentro de si mesmo e viu algumas dificuldades dele como pessoa, né? Depois ele vai relatar algumas coisas, eu sou gago, enfim, mas Deus, ele sempre dá o jeito e as condições para que nós realizemos a sua obra. Então pensemos nisso, mas voltemos um pouco ao texto, verso 21, ele fala assim: e disse o Senhor a Moisés, quando voltares, eu vou usar uma linguagem mais atual, quando voltar ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. É interessante, então Deus coloca para Moisés, na conversa, no diálogo com Moisés, Deus coloca tantas coisas: olha, você vai fazer assim, vai agir dessa maneira, você deverá ser bem prudente nessa questão, deverá ser sábio nessa outra, deverá ser impulsivo mesmo nessa outra, determinado. E eu encontro aqui coisas tão lindas para nós, né, irmãos? Como crentes, como pessoas que querem fazer a obra do Senhor, e Deus então fala ao nosso coração assim: olha, você tem que ser determinado nisto, usar de sabedoria, usar de inteligência, sabe, irmãos?
enquanto vou preparando um texto para falar, e sei que os professores da EBD é assim, sei que líderes de departamentos de ministérios assim também, né, quando tem que falar a um grupo de pessoas, nós recebemos do Senhor, lógico, essas orientações, tenha cuidado e tenha sabedoria. Então Deus diz a Moisés, olha, quando você voltar, atenta para as coisas que eu tenho falado para você, que tenho orientado, tenho te mostrado. É interessante que faças diante de Faraó, aquelas coisas que são maravilhas. E nisso eu fiz algumas colocações. Já nesse verso 21, me permita apresentar para os irmãos. E a primeira orientação que eu encontro aqui, irmãos, eu coloco ordem expressa de Deus a Moisés. É a parte do verso que diz, e disse o Senhor a Moisés. A ordem expressa não admite dúvidas, né? Em outro verso eu digo determinação, mas nesse eu quero ficar numa ordem expressa, para dizer que Deus tem colocado para nós uma ordem. Eu li ontem, quarta-feira, no culto da tarde e também na reflexão da manhã, o texto da parábola do semeador, e ali eu vejo uma ordem expressa de Deus dentro daquela parábola, daquela ilustração de Jesus para nós, né, de que devemos semear, devemos manter essa atitude de semeador, né? Nem todos os corações serão sensíveis a receber a semente e permitir que ela produza em si mesmo. Mas temos aqueles corações que receberão e produzirão. Então, quando eu penso nessa ordem expressa de Deus a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, eu me coloco como se eu fosse o Moisés de hoje. E gostaria que você pensasse assim. E disse Deus ao Neemias, e disse Deus ao João, ao Pedro, ao Paulo, e disse Deus. E aí, volto a dizer, quando eu entendo nesta condição, eu não posso ver nenhuma dúvida nisto aqui. Deus falou decisivamente para Moisés dizer a Faraó desta forma, né, irmãos? Vivemos um tempo em que a nossa palavra tem que ser firme, segura, né, convicta, e dizer para o outro. É um tempo em que precisamos. Nós estamos aí vivendo um tempo em que muitas pessoas estão como que perdidas, cheias de dúvidas em nosso tempo, pela situação que estamos passando, seja na política, muitas pessoas com dúvidas, seja na saúde, muitas pessoas com dúvida e com medos também, seja no emprego, seja na família, muitas famílias desajustadas. E aí nós precisamos ter uma palavra que expresse ordem de Deus para nós como servos dele. Mas uma outra colocação que percebo nesse mesmo verso é o engajamento no propósito. Uma outra parte do verso diz, quando voltares ao Egito. Então, volto a dizer, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito. O engajamento, Deus está convidando Moisés, dizendo, olha, tome isto como propósito para a sua vida, porque é meu propósito, diz Deus, né? Nesse processo de libertação, nesse processo em que quero conquistar o povo que seja meu povo. Olha que coisa linda nisto aqui, né?
E nós também estamos sendo convocados por Deus, chamados por Deus, para nos enganjarmos no propósito dele. Qual é o propósito dele? É sermos profetas neste dia em que vivemos, é sermos sacerdotes do Senhor, a levar a ele a mensagem a levarmos a ele a mensagem que o povo tem apresentado, de muito clamor, de muito querer, de muito socorro que tem pedido. Então nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos levar esta mensagem, e levando esta mensagem diante do Senhor, nós temos também a capacidade e a oportunidade de profetizar a essas pessoas de que Jesus virá para assumir a sua condição de redentor que um dia foi estabelecida naquela cruz. Como disse no domingo passado, e então com ele reinaremos eternamente. Então é válido pensar essa segunda colocação, engajamento no propósito, num propósito nosso. Aí dizer a você, faça um propósito com Deus. Sabe, um propósito que você vai ser fiel a Ele em todos os sentidos. Um propósito que você não vai arredar seus pés mesmo diante desta situação. Que você está com o coração ansioso para poder estar na comunhão presencial assim que tudo passar. Eu entendo que algumas pessoas têm uma preocupação em estar no grupo ali, muito embora estamos tendo todo cuidado, entendo. Eu mesmo confesso que não gostaria de estar envolvido tanto assim, mas é preciso fazer isso. A gente precisa. Entretanto, o meu coração tem um anseio tão grande de estar na casa do Senhor, e aí, muito embora todas as dificuldades, nós o fazemos. Se enganje no propósito de Deus. Deus diz então, quando voltares ao Egito. Mas uma terceira colocação que eu vejo aqui é o cumprimento do propósito. Aí Deus diz a Moisés, atenta que faças diante de Faraó. Então, quero ler o verso. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó. Ou seja, Moisés, cumpra o propósito. Lá a Timóteo, Paulo escreve, cumpra o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado. A Bíblia, em outras partes, nos convida a isso. Se podemos, neste momento, usar como ilustração, eu volto à parábola de Jesus, nos convidando a cumprir. E a minha palavra nesta noite de quinta-feira é exatamente essa. Cumpramos a palavra de Deus. E finalmente eu preciso ficar apenas com este verso e amanhã apresentarei a sequência desse mesmo texto nos 2 últimos versos. Uma quarta colocação que quero pensar com os irmãos nesse texto é instrumento para o propósito. Então acompanhem comigo, ordem expressa de Deus. E disse o Senhor Deus a Moisés, engajamento no propósito, quando voltares ao Egito. Cumprimento do propósito, atenta que faças diante de Faraó. E agora o instrumento para o propósito, as maravilhas que tenho posto na tua mão. Então o que você tem nas tuas mãos? O que temos em nossas mãos? Há aquela ilustração antiga, né, que fala do que temos em nossas mãos. Temos bênçãos a serem derramadas na vida das pessoas. Eu não posso
negar de que Deus estava colocando na vida de Moisés bênçãos. Moisés tinha bênção, as maravilhas eram bênçãos. Me permita ministrar sobre a sua vida agora, dizendo: eu te abençoo no nome de Jesus. Esta é a maravilha que Deus coloca em meu coração para colocar sobre a sua vida. Irmãos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos e bendizemos por este momento. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra foi lida e em torno dela recebemos lições para a nossa vida. Obrigado, meu Deus, por este momento. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Nos dê também uma semana tranquila. Nos dê, ó Deus, também a oportunidade de falar do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.